final da manhã da última segunda-feira, véspera de feriado, foi trágico no terminal 2 do aeroporto Salgado Filho. Torcedores do Grêmio aguardavam a chegada do novo técnico junto com o funcionário, passageiros e demais pessoas. Um jovem foi assassinado, Marlon Roldão Soares. Ele foi executado com 17 disparos de arma de fogo. Os bandidos fugiram e, em decorrência deste fato, surgiu a questão da responsabilidade pela segurança daquela área. A Infraero entende que a função é da Brigada Militar. A Brigada Militar manifesta que a competência é da Infraero. Nesse jogo de empurra entre as instituições federal e estadual, resta a pergunta: afinal, de quem é a competência para fiscalizar o saguão e as áreas externas dos aeroportos? Este é o assunto que nós vamos discutir hoje com os professores Marco Antônio de Almeida, que leciona processo civil no curso de Direito da UBRA, e a professora Maria Aparecida Silveira, coordenadora do curso de Direito no campus de Canoas. Boa noite, professores. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite. Professor Marco, nós gostaríamos de ouvi-lo. O senhor, que é um professor dedicado ao estudo do direito, gostaríamos de ouvi-lo. Essa questão da competência entre dois órgãos, um empurra para o outro. A Infraero e a Polícia Federal diz que a competência é estadual. O Estado, através da Brigada Militar, o coronel, o comandante, diz não. Aí é um problema de interpretação, empurra para a Polícia Federal. Qual a sua opinião? Bom, professor, boa noite, colegas, boa noite, telespectadores. Seria interessante primeiro abordar algumas preliminares. Pois não? Que o caso impõe, né? Quando se trata de normas de ordem pública, principalmente as normas de ordem pública, é importante que elas sejam positivas, que elas sejam bem elaboradas e que não deem margem a esse tipo de interpretação. Nós sabemos, pelo próprio artigo 37 da Constituição Federal, entre os princípios da administração pública, um deles é o da legalidade. Ou seja, o agente público, ele é permitido ao agente público fazer somente aquilo que a lei expressamente autoriza. É aquela diferença que nós temos entre o particular. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, né? Mas o agente público ele é preso à legislação. Então, quando se estabelece regras de competência e de responsabilidade, é importante que elas não deem margem a dúvidas. Porque nós sabemos, como o senhor lembrou, a cultura brasileira é muito de... Se não está claramente definida essa responsabilidade, se algo der errado, a culpa não é minha, a culpa é do outro, né? E esse triste caso que foi o do jovem que foi assassinado, né? De certa forma, acabou se evidenciando isso aí, né? Nós temos uma regra principal, que é um decreto que estabelece isso, que é o decreto 7.618, que é um decreto de 2010, que trata de um programa de segurança da aviação civil contra a interferência de atos ilícitos, né? Esse é o nome do decreto, né? Que estabelece essas competências, mas eu confesso para o senhor, acho que ela tem dificuldades no que se refere a deixar bem claro essa questão da competência. Professora Maria Aparecida, não lhe parece que num exame, assim, numa apreciação desse decreto federal, que é o decreto 7.168 do ano de 2010, numa análise, não lhe parece que, de forma literal, um exame gramatical, não lhe parece que a competência esteja conferida à Brigada Militar? O que a senhora acha? Boa noite a todos, é uma alegria participar mais uma vez aqui do Direito em Pauta. Na realidade, me parece que, como bem colocou o professor Marco Antônio, a interpretação literal do decreto não deixa dúvidas. Parece que ela vincula essa responsabilidade para a Brigada Militar. Agora, mesmo que nós estivéssemos diante de uma dúvida, e a gente que trabalha como operadores do direito sabe da possibilidade que se tem sempre de discutir as normas.
mas acho que nós estamos aqui diante de um dever prestacional do Estado. E não pode o cidadão ser prejudicado, mesmo que se venha a colocar, a questionar a necessidade de um convênio, que é o que a Brigada Militar está referindo, que na ausência deste convênio, esta competência, né, seria federal. Não se pode, em razão de uma questão formal, se deixar desabrigado o cidadão. A segurança pública é um dever do Estado como um todo. Se formos fazer uma divisão dessa competência entre os entes federados, esta divisão pode ser feita sim. Agora, o fato de termos alguma dúvida ou algum aspecto formal não perfectibilizado em relação a esta competência, quem não pode ficar desassistido é o cidadão. É lógico, é lógico. Um outro aspecto que é interessante nós analisarmos e está em consonância com o que foi manifestado é exatamente a interpretação textual. Porque no artigo 12, o artigo 12 do Decreto-Lei 7168 de 2010, ele atribui, no seu inciso 11, patrulhar ostensivamente a área aeroportuária. Mas lá no fim do dispositivo diz assim, quando se tratar de área de movimento. E no artigo 4º, que é um dispositivo referente às definições legais, define área de movimento como parte do aeródromo destinada a pouso e decolagem e táxi de aeronaves. Lembrando que aeródromo é toda a pista onde desce uma aeronave. Tá? Aeroporto, ela tem infraestrutura aeroportuária. Nesse nosso caso, nós estamos frente a um aeroporto e o fato aconteceu no saguão do aeroporto. Exatamente sobre essa interpretação é que nós podemos chegar aqui à conclusão e nós gostaríamos de ouvi-lo mais uma vez, professor. Essa interpretação literal não nos leva a concluir efetivamente que houve um equívoco de interpretação da área de segurança estadual? Esse dispositivo é claro, né? Esse dispositivo não deixa dúvidas. Eu só queria fazer uma pequena correção, professor, um acréscimo, que a discussão está entre 3 polos. Né? Pois não? Seria o polo da Brigada Militar, da Infraero e da Polícia Federal. Né? São os 3 órgãos que estão nessa discussão de competência e de responsabilidade. Esse dispositivo que o senhor leu, o artigo 12, inciso 11, num primeiro momento, quem lê ele isoladamente, e aí que está o detalhe, né? A correta hermenêutica diz que nós não podemos analisar uma lei exclusivamente diante de um dispositivo, ela está dentro de um contexto. Se nós analisarmos somente esse artigo 12, inciso 11 do decreto, ele parece colocar o saguão como uma área de movimento. Acho até que talvez a Brigada Militar tenha se escudado nesse artigo 12, inciso 11, porque ali fala da responsabilidade da Polícia Federal no que se refere à área de movimento do aeroporto. Ora, para um leigo, ele pensa, mais área de movimento do que o saguão não existe. Movimento no sentido de movimento das pessoas. Então, assim, se for falar para um leigo, ele vai dizer, não, mas isso é área de movimento, é da Polícia Federal. Só que, como eu falei, nós não podemos analisar isoladamente o artigo 12, inciso 11. O artigo 4º anterior, inciso 21, que o senhor fez a referência, ele define o que é área de movimento. E lá não está incluído. E lá não está incluído. A área de movimento é aquelas áreas onde taxeia os aviões, onde circulam, pouso, garagem, hangares. Né? Essa é a área de responsabilidade da Polícia Federal. Portanto, é claro que o inciso 21, esse que explica o que é área de movimento, ele não coloca o saguão como área de movimento e, portanto, de competência da Polícia Federal. Agora, nós estamos desprotegidos, né? O que a senhora acha, professor? Todos nós que estamos sujeitos a embarque ou buscar uma pessoa no aeroporto, nós estamos desprotegidos. No momento ali, de repente, 17 tiros alvejaram o rapaz. Quer dizer, e se isso sobrasse, como se diz de uma forma menos técnica, e se as pessoas que estão ali fossem vítimas? As balas acertaram o rapaz, mas poderiam ter acertado passageiros que estariam embarcando ou até mesmo pessoas que estão no aeroporto. Ali
os torcedores aguardavam a chegada do técnico, do novo técnico do Grêmio, e algumas pessoas, pelas notícias que foram veiculadas, diziam até que achavam que era fogos de artifício, né, em comemoração à chegada do novo técnico. Então, professora, nós estamos expostos. É esta sensação de insegurança que me parece certa, não pode o cidadão estar exposto. É este agir do Estado com negligência, e não me importo por qual dos entes federados, mas do Estado como um todo, vendo este Estado no sentido lato, é que não pode ocorrer, porque acho que o papel do Estado, né, é exatamente um dos papéis do Estado, é exatamente promover a segurança pública, a segurança do cidadão, essa sensação de segurança. Nós já vivemos, né, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, porque estamos aqui e podemos falar com mais propriedade disso, uma situação de insegurança constante, um desconforto. Acho que todos nós, todos os cidadãos estão nessa situação de desconforto. E há pouco tempo nós já tivemos um outro crime ali nas proximidades do aeroporto. Agora, dentro do saguão do aeroporto, esta sensação de insegurança é que o Estado não pode permitir que se consiga passar para o cidadão. Que o cidadão esteja exposto a este medo de ter os seus movimentos da sua vida cotidiana. Me perdoe interrompê-la, mas e essa questão, existem duas alegações, uma pela própria Brigada Militar, que diz que a área interna, aquela área a área interna que nós nos referimos não é a área de movimento, é a área interna onde quem não é passageiro não tem acesso. Aquela área de embarque, não na área onde as pessoas já estão aguardando o embarque, a área externa. Alegam que aquela área é competência, sim, da Brigada Militar. A Brigada Militar, por sua vez, diz não. É igual a qualquer shopping, onde a área interna do shopping, a Brigada Militar não tem responsabilidade em fiscalizar internamente um shopping. Ora, seria realmente, no seu entendimento, seria análoga a situação? Ela seria equivalente? A área do aeroporto seria equivalente à área de um shopping, à área de um estádio de futebol? Por certo que não, porque nós estamos falando aqui de situações de um estabelecimento privado e de uma situação de um espaço público. Quando nós estamos falando do aeroporto, nós estamos falando de um espaço aqui que é de responsabilidade pública. Mesmo que ele tenha sido concedido, porque modernamente, a senhora, como professora de Direito Administrativo, a senhora sabe dessa tendência de transferir hoje os aeroportos para a iniciativa privada, a concessão, a exploração da atividade. Um exemplo seria Viracopos, em Campinas. Nessa tendência, ainda assim a senhora entende que a segurança interna deva ser realizada pela força pública estadual ou por seguranças contratados pelo aeroporto? Quando se fala de uma situação de uma concessão, né, de um serviço público, que como seria este caso, de igual forma nós temos o Estado, né, nós que somos professores de Direito Administrativo, como responsável pela fiscalização deste contrato. Bom, se nós estamos diante de uma concessão onde o Estado tenha deixado claro nesta concessão que a segurança daquele espaço interno vai ser de responsabilidade primeira do concessionário, com seguranças privadas, e o Estado vai ser, como fiscal deste contrato, vai assegurar o cumprimento deste dispositivo contratual, desta cláusula contratual, vejo como possível e como o Estado seja um responsável pela fiscalização do cumprimento da obrigação deste contrato e, subsidiariamente, trazendo para si essa responsabilidade. De qualquer forma, mesmo que nós venhamos a pensar desta maneira, eu estou mais uma vez trazendo para o Estado.
porque então não estava sendo cumprida esta responsabilidade de ter segurança privada ali. O que não existe em Porto Alegre. O que correto? não existe em Porto Alegre, correto. Tanto no Terminal 1 como no Terminal 2, a infraestrutura aeroportuária ainda é administrada pela Infraero. Portanto, um espaço público. Então, um espaço público. Aqui não há que se fazer a possibilidade dessa discussão. Aqui a responsabilidade é do Estado, sem dúvida nenhuma. E se nós estivéssemos frente a uma questão que envolvesse tóxico, não na área interna, não já dentro da área de embarque para a aeronave, antes de despacho, antes de passar pelo guichê onde o passageiro é atendido e despachado, na área do saguão, se ali ocorrer algum problema de tóxico, de quem é a responsabilidade, professor? Não, tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil pode atuar nesse caso. O que a lei exige é que, nos casos em que a Polícia Federal não for o órgão que autua, né, essa apreensão de drogas, deve comunicar à Polícia Federal. Né? Lá no aeroporto existe uma delegacia do turista, não é isso? Uhum. E ela está vocacionada, ela tem competência também para receber esse tipo de ocorrência? Também para receber esse tipo de ocorrência. E por que nesse caso se alega que ela não atende uma situação como essa? Pois é. Acaba não atendendo, né? Professora... Se o senhor me permite, claro. Não sei se o senhor vai encaminhar, era só uma questão assim, me parece que são duas as alegações de defesa da Brigada Militar, né? Correto. Uma diz respeito a essa questão da definição da área de movimento, né? Sim. Que ela alega que a área de movimento seria, o saguão também seria uma área de movimento, o que o artigo 4º define que a área de movimento não é o saguão, é só aquelas áreas de taxiamento, de hangar e etc. ali do aeroporto, né? A outra alegação da Brigada Militar diz respeito ao tal convênio. Convênio. Que seria do artigo 13 do próprio decreto, dizendo que, olha, embora o caput do artigo 13 diga da responsabilidade das polícias estaduais, o caput é claro no que se refere às polícias estaduais, o parágrafo 2º falaria da necessidade de um convênio, e esse convênio não foi assinado, né? Realmente parece que não há o convênio. Só que o convênio que diz respeito, parágrafo 2º, diz respeito àquelas atividades que já são privativas da Polícia Federal. Exatamente aquelas da área de movimento. Então, aquela responsabilidade da área de movimento que é exclusiva da Polícia Federal pode-se passar também Poderia ser transferido mediante à o convênio. Brigada Militar, mediante o convênio, a formalização desse convênio. Então, assim, o convênio diz respeito a isso, mas não a questão de, por faltar o convênio, nós não temos responsabilidade sobre a segurança, enfim, ostensiva no saguão e atividades adjacentes. Muito bem. Professores, o nosso tempo sempre é muito escasso, né? Então, nós vamos aproveitar esses minutos finais e pedir que os professores e colegas façam conclusões finais, né? O que nós pensamos a respeito desse assunto, quais sugestões. Vamos, por deferência, começar com a professora Maria Aparecida. Sem dúvida, professora. Na realidade, acho que nós estamos diante de uma situação complexa e entristecedora de todos nós, cidadãos, no momento em que nos sentimos inseguros e que vítimas, direta ou indireta, de uma situação de um crime praticado num espaço público e impúblico, venha o Estado a se eximir da responsabilidade e não a assumir essa responsabilidade. Acho que isso nos angustia ainda mais, onde nós temos os órgãos se negando a assumir essa responsabilidade e a pensar na solução disso para daqui para frente. Porque no momento em que a Polícia Federal, né, a Infraero diz que essa responsabilidade não é dela, a Brigada Militar diz que essa responsabilidade não é dela, nós nos sentimos órfãos. Perfeito. Onde é que está esse Estado que deve nos proteger? Sem dúvida. Nós vamos puxar essa interpretação da norma que não me parece não ser clara, me parece que nós estamos, na verdade, diante de um jogo de empurra de responsabilidade, e isso nos gera ainda mais essa situação de insegurança. Eu acho isso entristecedor. Muito bem.
Professor Marco. Eu acho que assim é importante, diante de tragédias, né, se procurar tirar lições de tragédias, né? Até em homenagem à própria vítima e seus familiares, né? De certa forma, dar-lhe um conforto de que, olha, aquela morte não foi tão em vão, né? Então, me parece que a morte desse rapaz serviu, como a professora lembrou a morte daquela senhora, a questão de uns meses e meio atrás, no estacionamento do aeroporto, né? Que sirva de lição para tomar medidas efetivas, né? Muito bem. Acho que como eu falei, né, acho que essas normas positivas, essas normas de direito público, elas têm que não deixar margens a dúvidas ou esses tipos de interpretação, né? Ok. Hoje nós ficamos por aqui. O Direito em Pauta volta na próxima quinta-feira, onde nós teremos novamente o quadro do consumidor, direito do consumidor. Todos convidados. Até lá. Muito obrigado. Obrigado, professores.